Hoje, senhor presidente, o tema que me traz à tribuna é dar resposta a questionamento que me fizeram, inclusive, há poucos dias, num programa de TV, numa entrevista a Mariana Godoy, da Rede TV. Indagaram-me se sou favorável à privatização da Petrobras e da Eletrobras. Eu respondi que a Petrobras foi privatizada nos últimos anos pelo propinoduto, pelas mãos da corrupção. E nos cabe agora retirá-la das mãos daqueles que a assaltaram nos últimos mandatos de governo em nosso país. Sim, a Petrobras foi assaltada, teve o seu patrimônio dilapidado. Houve, lastimavelmente, um assalto sem precedentes na história desse país, que reuniu agentes públicos e privados, políticos e não políticos, parlamentares e integrantes do Poder Executivo, numa operação complexa e sofisticada que certamente ficará para a história como o maior escândalo de corrupção dos tempos modernos, com repercussão internacional também sem precedentes. Obviamente, esse fato, mesmo que fôssemos favoráveis à privatização da Petrobras, não seria agora, quando a empresa está desvalorizada pela ação dos seus depredadores. Não seria agora, quando a empresa se descapitalizou. Mas não é agora e não será amanhã, quando ela estiver já recuperada, uma vez que já se encontra em franca recuperação. E não há dúvida que essa recuperação se completará a curto ou médio prazo. É um patrimônio extraordinário do povo brasileiro e não se entrega. Aliás, se fôssemos analisar sob o perfil do atual governo, teríamos que contestar qualquer privatização, porque dinheiro nas mãos desse governo é vendaval, como foi nas mãos dos últimos governos que desgovernaram o Brasil. Vendaval, porque são recursos públicos atirados pela janela da incompetência, da irresponsabilidade administrativa e da corrupção. Então, é evidente que, nesse momento, não se pode aceitar passivamente a privatização de qualquer empresa pública valorizada, como se fez recentemente com algumas hidroelétricas que foram leiloadas na Bacia das Almas. É preciso dizer que há setores estratégicos que devem ser preservados. Esta é a nossa modesta opinião. Sem a arrogância dos donos da verdade, mas com a necessária humildade e reconhecimento das nossas limitações, eu defendo que empresas estratégicas não devem ser privatizadas. E entre elas, obviamente, as do setor energético, como Petrobras e Eletrobras. A Petrobras, especialmente, porque é um orgulho desse país, quadros técnicos fantásticos, know-how indiscutível, especialmente no que diz respeito à exploração do petróleo em águas profundas, uma empresa respeitada internacionalmente que haverá de ser recolocada no patamar que ela merece de respeitabilidade e de conceito internacional com muita celeridade. Portanto, é indiscutível que essa empresa é estratégica para o Brasil. E dela, inclusive, nós podemos arrancar recursos fundamentais para determinados setores da administração pública brasileira, como já se pretendeu, através de royalties, enfim, recursos que podem ser
fixados como destinados ao setor educacional, ao setor social. É uma empresa cujas potencialidades são inesgotáveis. E seria dramático ver essa empresa entregue a um fundo de investimentos da China ou da Inglaterra ou de qualquer outro país do mundo. A Eletrobras, da mesma forma, é setor estratégico. Se nós consultarmos os nordestinos sobre a privatização do Rio São Francisco, certamente eles se revoltarão com a hipótese. A privatização do Rio São Francisco, porque é óbvio que ao se privatizar a empresa de energia elétrica, que tem a sustentação nas águas do Rio São Francisco, nós estaremos, obviamente, privatizando o Rio São Francisco. E eu repito, quem sabe um fundo de investimento da China leva, e obviamente depois, ao final do mês, os brasileiros serão obrigados a pagar uma conta de luz que será definida pelos chineses. Eu creio que essa abordagem simples e didática é necessária, mesmo da tribuna do Senado Federal, porque energia é fundamental para o cidadão, para a família, para a indústria, para o comércio, para a geração de emprego, para o desenvolvimento do país. Nós, portanto, estamos colocando com clareza a nossa posição em relação à questão da privatização de empresas do setor estratégico, de setores estratégicos para o desenvolvimento nacional. Mas depois que eu concedeu a parte ao senhor Dário Berg, com muita honra, eu vou enumerar inúmeras empresas, 149 empresas estatais que podem ser privatizadas no Brasil. Então, nós não nos colocamos na contramão da realidade dos novos tempos. A privatização é uma aspiração da sociedade, mas é preciso definir onde privatizar e como privatizar, em que momento devemos privatizar. É preciso esclarecer definitivamente uma posição em relação ao tema. Nós dissemos que somos contrários à privatização de setores estratégicos, como de energia, e aí incluo a Petrobras e a Eletrobras, mas sem prejuízo de concorrência que se estabeleça. Por exemplo, no Paraná nós temos uma empresa extraordinariamente competente, a Copel, no setor de energia, já foi mais competente, continua competente e certamente será sempre competente em razão dos quadros técnicos também preparados que possui. É claro que pode se estabelecer a concorrência, que a empresa privada se estabeleça no Estado para explorar o potencial existente lá, gerando energia. A empresa pública competente pode se tornar numa referência de preços para a definição das tarifas, sobretudo em defesa do consumidor. Creio que isto é essencial. Não privatizar empresas competentes em setores estratégicos, mas possibilitar a livre concorrência. Eu devo dizer que há muitas empresas públicas no Brasil que devem ser privatizadas. Nos últimos anos, de 2003, com a posse do governo do PT, até 2015, foram criadas 43 novas empresas estatais no Brasil. Exatamente em função desse aparelhamento, do loteamento dos cargos públicos, o preço pago para a cooptação de partidos e políticos, esse sistema que provocou a tragédia. Aliás, é um sistema que só interessa a mensaleiros, a sanguessugas, a filhos do petrolão, aos chupins da República, que esse sistema é o responsável pelo esgotamento das finanças públicas, hoje incapazes
de atender setores essenciais como saúde, educação, segurança pública, etc. O Brasil tem 149 empresas estatais, federais. 30% delas foram criadas nos governos Lula e Dilma. As 28 estatais não financeiras criadas pelo governo do PT, somadas, deram um prejuízo de 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. Algumas, eu vou citar algumas. A Petroquímica Suap e a Petrobras Biocombustíveis, subsidiárias da Petrobras, que foi alvo desse grande escândalo, são responsáveis pela maior fatia do prejuízo, 5 bilhões de prejuízo entre 2009 e 2015. Outros exemplos de estatais que só servem para dar prejuízo ao Brasil. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem uma folha de pessoal de 511 milhões de reais. Aí vem exatamente o que o senador Recuf acaba de abordar, os altos salários, né? O senador Dário. 511 milhões de reais de salários nessa Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O prejuízo operacional, 9 milhões de reais. Amazônia Azul Tecnologia de Defesa. A folha de pagamento é de 210 milhões de reais. O prejuízo operacional acumulado, 27 milhões de reais. A empresa de planejamento e logística, folha de pagamento de 30 milhões de reais. O prejuízo no ano passado, de 1 milhão de reais. Pré-Sal S.A. O pré-sal ainda não produziu coisa alguma, não é? Não produziu coisa alguma o pré-sal. Mas a empresa Pré-Sal S.A. tem uma folha de 14 milhões. O prejuízo operacional é de 20 milhões. Aliás, nós discutimos a criação dessa empresa, o senador Cássio Cunha Lima deve se lembrar. Nós nos posicionamos contra a criação dessa empresa porque não havia necessidade dela para a exploração do pré-sal. Aí vem mais. Empresa vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, Ceitec, Sociedade Anônima, folha de 161 milhões, prejuízo 77 milhões. Aliás, ninguém sabe o que fez essa empresa, né? Qual a utilidade dela. Sabemos do prejuízo, 77 milhões. Empresa de pesquisa energética, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, folha de pagamento, 312 milhões de reais. Eu vou parar por aqui, senhor presidente, em respeito à campainha que toca, e dizer que nós temos que cuidar do Brasil de outra forma. Nós não podemos permitir que esse bando de gafanhotos vá destruindo a lavoura nacional da forma como destruiu nos últimos anos. É preciso dar um basta nisso, né? Essas empresas são cabides de emprego. Muitas delas se constituíram cabides de emprego para assegurar o apoio fácil ao governo, para que o governo pudesse errar mais confortavelmente e pudesse se organizar para o enriquecimento ilícito de muitas pessoas nesse país. Portanto, é hora do basta e certamente o povo brasileiro gritará alto o basta nas urnas do país no próximo ano. Muito obrigado, presidente.